paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntamente com vocês aqui na Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu, como vocês já conhecem, sou o professor Ricardo. Estamos mais uma vez juntos, para estarmos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical, assunto de suma importância, Todos os assuntos são maravilhosos, mas nós vamos chegando já nos momentos finais, nos momentos aí das conclusões, dos acontecimentos dos últimos tempos, e cada vez mais a lição ela vai ficando mais empolgante, ela vai dando mais aquele sentido mais empolgante, nos assuntos. Então, cada vez que nós vamos adiantando nos assuntos, vai ficando mais emocionante, nós vamos ficando cada vez mais interessados, porque está ficando maravilhoso. Eu, em particular, gostei muito dessa lição, como nós estudamos, vemos, analisamos a Bíblia, mas o Apocalipse ele é um livro de bastante, vamos dizer assim, ele mexe muito com o nosso sentimento, com a nossa vontade de estar com Cristo no céu, que esse sentimento ele viesse, ser aí em todo mundo, Então vamos já dar sequência, dar entrada aqui no nosso assunto, para nós podermos aqui ser rápido, que eu acho que esse assunto que fala ali, é a lição 9, que nós vamos estar estudando nessa semana. Ela fala a respeito da vinda de Jesus em glória. Não vamos dizer assim, eu acredito que o milênio ele já tem um pouquinho mais de, algo mais, já um pouco mais leve, mas a vinda de Jesus aqui, ela já vai falar um pouco, já vai abrandar um pouco mais, mas é muito empolgante também, mas ela já vai dando aquela abrandada nos acontecimentos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a passagem da grande tribulação para a vinda de Jesus. Então, quer dizer, a grande tribulação, ela já aconteceu, já está no seu apogeu, já está quase no seu fim, por causa que ainda temos aí a guerra do Armagedon, a destruição aí, o lançamento do diabo, do falso profeta e do anticristo ali no lago de fogo, e o diabo na sua prisão. Então é um pouquinho mais brando, mas é importante nós sabermos aqui. Eu gostaria de ser um pouco sucinto e rápido no comentário, porque eu acredito que na próxima lição a gente já vai entrar num assunto mais importante, mais interessante, já é um pouco assim mais para nós já sentirmos mais aí, já degustar mais já o milênio, o que vai acontecer. Então, olha só, nós estaremos estudando a vinda de Jesus em glória. O texto áureo aqui, que está em Mateus, no capítulo 24, verso 30, nos diz assim, Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, no arrebatamento, como nós comentamos, fizemos o comentário do arrebatamento, então fica um pouco de confusão, com algumas teses dos milenistas, pós-milenistas, vamos dizer assim, esses pensadores aí que definem de formas diferentes o arrebatamento. Uns acreditam no arrebatamento, outros não acreditam. Uns acreditam que nós estamos vivendo o milênio, outros acreditam que nós já entramos na tribulação. Mas olha só que interessante, no arrebatamento da igreja, no acontecimento do arrebatamento da igreja, Jesus virá sobre as nuvens para buscar, para receber, vamos dizer assim, para receber a sua noiva. Então será um ato de Jesus receber a sua noiva. Já no acontecimento aqui da vinda de Jesus, e um detalhe aqui no arrebatamento, só subirá aqueles que ouvirem, aqueles que perceberem ou aqueles que estiverem preparados. Então nem todo mundo, aqueles que não estão preparados, verá. Então aqueles que não irão subir verá Jesus, não conseguirá ver Jesus. Mas aqui já nessa segunda vinda aqui, vamos
Pode-se dizer assim, né? Todos os olhos o verá. Por quê? Porque ele virá do céu num cavalo branco, com os seus servos, né? Com a igreja ou com a noiva e com os seus anjos, e todos os olhos o verá. E a Bíblia também fala, né, dentro aqui do nosso texto aqui, fala que até aqueles que o transpassaram o verá. Isso quer dizer que nós vamos entrar aqui, nós vamos entender o que isso quer dizer. Então olha só, o texto áureo nos diz dessa forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A verdade prática nos diz assim: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as farsas do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. Então olha só que interessante, né? A vinda de Jesus, ele virá para dar fim, para exterminar, para terminar com esse período tenebroso a qual a terra estará passando. A igreja estará comemorando as bodas, mas a terra, aqui na terra, estará passando por esses acontecimentos tenebrosos. Aí Jesus virá com poder e grande glória, que também nós vamos estudar aqui, e virá para colocar fim, né, nesse período tenebroso, e alguns acontecimentos vão acontecer, e ele implantará o seu reino milenial. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 24, verso 29 e 30, e Apocalipse, no capítulo 19, verso 19 e 20, e o capítulo 20, verso de 1 a 3. Então olha só, vamos lá. Mateus, capítulo 24, verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha só que acontecimentos aqui que está previsto aqui por Jesus. Jesus falando a respeito desses acontecimentos que vão preceder a sua segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então olha só, Jesus não virá como um cordeirinho, Jesus não virá mais como servo, como um simples servo como ele veio, mas ele virá agora com poder e grande majestade. Apocalipse 19, verso 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Então olha só, né, para quem vai ficar, para quem ficou, a besta, o falso profeta farão sinais, como hoje, né, nós estamos percebendo muitas coisas que o inimigo, que o diabo ele tem feito no meio da igreja. Então isso pode-se dizer que já é um dos sinais de que muitas coisas virão, porque já nos nossos dias de hoje, né, o arrebatamento nem aconteceu ainda, mas o inimigo já tem feito muitos sinais no meio do povo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então olha só que coisa linda, olha só que maravilha. Olha o que o texto nos diz assim: e depois importa
importa que seja solto por um pouco de tempo. Então quer dizer, isso soa alguma coisa, algo importantíssimo para nós entendermos aqui. Importa que ele seja solto, então quer dizer, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que será que isso quer dizer para nós? Qual o significado de um inimigo ser preso por 1000 anos? O falso profeta, olha só que importante, o falso profeta e a besta serão no primeiro ponto ali já destruídos, já serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que esse é a segunda morte. Mas olha só que coisa interessante, por que não o inimigo também, o próprio Satanás, a antiga serpente, o diabo falso, ser lançado também juntamente com eles, aquela trindade satânica não ser lançado juntamente com eles ali no lago de fogo? Qual a necessidade dessa prisão pelo período do milênio e depois importa que ele seja solto por um tempo? Então quer dizer, isso tem algo de interessante, isso tem algo de interessante dentro do nosso contexto histórico aqui. Sabemos que o homem ele tem livre-arbítrio, sabemos que hoje o homem é influenciado pelo mal, só que o próprio apóstolo Paulo ele fala que o mal, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Então quer dizer, parando e imaginando, nós somos influenciados sim, somos tentados sim pelo diabo, somos seduzidos por ele, mas muitas coisas que o ser humano comete nos dias de hoje é por própria vontade, porque o homem também tem esse lado mau. Então olha só, a transformação do ser humano ela não vai acontecer aqui no período depois da grande tribulação ou do milênio, mas o ser humano que passar ali ele vai viver, que estiver vivo depois da tribulação ele vai estar ali, só que o diabo ele vai ser preso e o ser humano ele vai viver em liberdade sem a influência do mal. Mas olha só que interessante, o próprio ser humano ele vai cometer coisas erradas, mesmo no governo de Jesus. Por que você fala isso? Porque olha só, importa que ele seja solto por um tempo. Então quer dizer, ele mesmo sendo preso, após ele ser solto, o próprio ser humano vai encaminhar pelo lado do inimigo. Por quê? Porque esse mal está no ser humano. Então quer dizer, Jesus está provando que o ser humano pode, mesmo nos dias de hoje, mesmo nos nossos dias de hoje, o ser humano pode viver sem errar, sem a influência do mal. Se o ser humano quiser, ele pode viver sem a influência do mal, mesmo o inimigo reinando, ou vamos dizer assim, tentando seduzir o homem, mas o homem pode sobreviver sem a influência do mal, pela sua própria consciência. Então olha só que interessante, eu acho isso importante. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso comentário. Eu fiz uma alusão aí só para nós podermos entender esse finalzinho aqui. Introdução: após o período tenebroso da grande tribulação, Jesus voltará e implantará o seu reino milenial na terra. Então olha só, logo depois do arrebatamento, nós passamos por essas aulas, logo depois do arrebatamento acontecerá ali o juízo, o juízo ali para as obras, vamos dizer assim, o galardão, o juízo de galardão ali no céu, e logo depois disso acontecerá as bodas do Cordeiro, aquela festa que o próprio Espírito Santo e a sua noiva espera, como diz lá em Apocalipse 27, a partir do versículo, se eu não me engano, o versículo 6 ou 7, uma coisa assim, ele fala a respeito que o Espírito e a noiva desvêm. Então quer dizer, a ansiedade do Espírito e da noiva de subir para participar dessa comemoração ou dessa festa. Então logo após esse acontecimento, durante esse acontecimento aqui na terra estará acontecendo esses detalhes, mas depois da festa Jesus virá com poder e grande glória, assim como os judeus o esperavam. Então Jesus virá, então quer dizer, virá para implantar o seu reino aqui na terra, como os judeus o
esperavam. A vinda de Jesus em glória. Vamos dar a introdução aqui para nós começarmos aqui. Da forma que os judeus esperavam Jesus, agora ele aparece nas nuvens com poder e grande glória, e todos os olhos o verão, como eu disse no começo. Então quer dizer, todos os olhos o verão, até os judeus que não acreditaram no Messias, que o Messias que a próprio Antigo Testamento apontava para ele, né, sempre profetizou, foi profetizado, foi falado, foi dito a respeito dele. Quando ele pisou na terra como servo, eles não acreditaram, não o aceitaram. Mas aí o que acontece? Nesse período aqui, todos os olhos o verão, até esses mesmo que negaram o Messias, que não aceitaram o Messias, terão a oportunidade de vê-lo. Até mesmo os que o transpassaram. Isso quer dizer, os judeus, quer dizer o povo, né, o povo judeus lá que o crucificaram no começo do Novo Testamento ali, na implantação ali, né, da igreja ali. Então quer dizer, os próprios judeus que o crucificaram terão a oportunidade de vê-lo. Olha só, a sua vinda, ela vai ser uma vinda gloriosa, ela vai ser uma vinda magnífica, né? Assim como os judeus o esperavam, ele virá dessa vez. Tanto que os magos do Oriente, né, foram dar presente, foram presentear. Alguns não aceitaram, alguns, mas os pastores o receberam, né, os anjos o receberam na primeira. Mas aqui já nessa não. Nessa segunda vinda aqui, a terra ficará abismada. Não presentearão, mas ficarão abismadas, chorarão, lamentarão sobre ele. Logo depois do sofrimento daqueles dias, o caos estará implantado na terra. Então Jesus aparecerá no céu com poder e grande glória. Com todo o sofrimento que o povo passou por não aceitar a Jesus antes do arrebatamento, agora só resta para ele se lamentar ao ver Jesus nas nuvens. Então olha só que coisa interessante, não o aceitaram no período propício, mas agora se lamentarão em ver Jesus com poder e grande glória. Vamos dizer assim, olha o Messias, olha aquele que viria, aquele que veio e nós não o aceitamos, os nossos pais, os nossos antepassados não o receberam, mas agora vamos dizer assim, né? Agora eles estão o vendo com poder e grande glória. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Ele não virá sozinho. Então olha só, lendo aqui o primeiro subtópico, fala assim, ó: Jesus voltará e todos o verão, como nós já comentamos. Jesus voltará com poder e grande glória. Segundo, o cortejo que o acompanhará, que acompanhará o rei. Então olha só, ele não virá sozinho. Então Jesus ele não virá, ele não nascerá mais de mulher, ele não virá e não passará o seu tempo mais sozinho, mas ele virá agora com poder e grande glória, e virá com os seus anjos e com os salvos e com a igreja, ou com a noiva do Cordeiro. Após as bodas do Cordeiro, Jesus virá para implantar o seu reino milenial sobre a terra, como os judeus esperavam. Ele virá juntamente com a sua igreja e com os seus anjos, para terminar com para dar fim, né, na grande tribulação, e salvar os judeus da guerra do Armagedon. Então olha só o privilégio que eles terão. Foi me perguntado num dos comentários a respeito sobre a graça, viu? Mas a graça, como é que vai ficar a graça? Mas a graça não é Jesus, a graça vai ser tirada, a graça não vai existir. Olha só que importante, a graça ela já vem agindo desde o princípio da humanidade. A graça já vem agindo para com o homem. Porque o que significa? Qual que é o sentido da graça? A graça ela é um favor imerecido, ela é aquilo que nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos agraciou, Deus nos deu a graça de receber o seu Filho. E após o arrebatamento, a graça de Jesus também agirá sobre a terra.
Foi comentado também a respeito do Espírito Santo. Não há mais a necessidade da ação do Espírito Santo, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de números 6 e 7, aonde fala que o que impede a ação demoníaca ou a ação da trindade satânica é a presença do Espírito Santo. Então quer dizer, a presença do Espírito Santo é a que impede ainda a ação total do inimigo. Mas quando essa presença corpórea, física for tirada, então a total liberdade de ação demoníaca estará liberta aqui na terra, estará aberta aqui na terra para o diabo. Então olha só, a graça ela continuará agindo. A graça ela continuará agindo durante a tribulação, porque pessoas vão ser salvas, porque pessoas vão aceitar a Jesus e vão sustentar a sua fé durante a tribulação. E olha só, o mais importante, quando implantar o milênio, a graça vai estar em pessoa. O favor imerecido, o Deus presente vai estar conosco, vai estar aqui e vai dar o ar da sua graça física aqui nessa terra. Então olha só, a graça sempre agiu desde o princípio. A ação divina para conosco foi desde o princípio. Deus, se Ele quiser, Ele não precisa estar na terra para poder agir, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então a sua presença ela está tanto na terra como no céu. A sua presença enche a terra é escabelo dos seus pés. Então vamos lá, o que acontecerá? Olha só, agora algo importantíssimo. Vamos saber o que acontecerá quando Jesus voltar. Primeiro, há alguns acontecimentos que vai acontecer, mas você já falou, não, vamos lá, vamos por partes. Primeiro acontecimento, Jesus trará a recompensa dos ímpios. Então olha só, assim como Jesus, Ele presenteou ou galardoou aqueles que aceitaram, que viveram uma vida de piedade, que subiram no arrebatamento lá nas bodas e que receberam os seus galardões lá e passaram pelas bodas do Cordeiro, Ele também traz recompensa para os ímpios. E qual é a recompensa para os ímpios? Essas recompensas são lago de fogo e enxofre, condenação eterna, juízo eterno, juízo de Deus. Então olha só, Jesus é justo, Deus ele é justo, Deus ele recompensa para o bem e também recompensa para o mal. Então olha só, que tipo de recompensa nós queremos receber de Jesus? Qual é o tipo de recompensa que você espera receber? A recompensa para o bem ou a recompensa para o mal? Segundo, Jesus não somente recompensará os ímpios, mas Ele também interverá na batalha do Armagedon. Então olha só, quando essa batalha acontecerá, nós vamos ter aqui mais na frente, mas só para mas nós vamos comentar ela aqui depois. Mas olha só, quando o povo judeu estiver ali, vamos dizer assim, lá naquele local entre os montes que é o Megido ou Megido ali, lá durante aquele período do Armagedon, que eles estiverem ali aprisionados pelos exércitos ou cercados, vamos dizer assim, num termo mais claro, cercado pelos exércitos do mundo e pelo falso profeta e a besta. Quando eles pensarem que para eles já foi o fim, olha só que interessante, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Nós vamos entrar mais nisso, mas Jesus intervirá na batalha do Armagedon. Segundo. Terceiro, nós estamos falando a respeito do que acontecerá quando Jesus voltar. Terceiro, Jesus vencerá o exército do anticristo e dos reis da terra. Então Jesus ele virá e vencerá esses exércitos. Quarto, Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Quinto, olha só que interessante, o ato de prender Lúcifer, ou prender o diabo, ou prender o enganador, não vai ser o próprio Jesus, que prenderá Satanás, mas vai ser um anjo poderoso,
que virá do céu com a sua roupa resplandecente com glória, e amarrará ou trará cadeias, prisões, e aprisionará o inimigo, aprisionará o diabo por 1000 anos no abismo. Então ele estará preso durante esse período do milênio. Quando acontecer o milênio, ele estará preso. Então olha só, vamos lá, aqui ó, o anticristo, a batalha do Armagedon, como eu estava falando, a batalha do Armagedon está no subtópico 2, no tópico 2, no subtópico 2. Os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon, o Armagedon, e os congregará no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então olha só o significado do termo Armagedon, que vem da língua hebraica, que é ar, que significa a palavra para monte, quer dizer, ar que significa monte, e Megidon, provavelmente que seja as ruínas de uma antiga cidade de Megido. Então quer dizer, o vale do Armagedon, o vale ali entre colinas, aonde acontecerá a batalha do Armagedon ali. Então quer dizer, os exércitos do mundo se reunirão neste lugar para guerrear contra Jerusalém. Então olha só, e nesse momento quando o povo imaginar, pensar que estará tudo perdido, olha só o que acontece. Zacarias no capítulo 14, verso de número 5 diz assim, vamos ler do 3, do verso 3 diz assim, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então olha só o que o profeta Zacarias nos fala. O que o profeta Zacarias nos fala a respeito de que Jesus intervirá na batalha quando o povo de Israel estiver cercado. Ele virá e pisará sobre o Monte das Oliveiras e fenderá, abrirá uma fenda sobre o meio do monte, ou no meio do monte, e abrirá uma fenda para que o povo de Israel fuja, e ali o próprio Jesus pelejará, vencerá esse exército do anticristo, do falso profeta, e o exército do mundo aí que pelejará contra Israel. Então olha só, será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas armas. Então quer dizer, essa batalha ela não será uma batalha, vamos dizer assim, contra Israel armado. Por quê? Porque se nós formos analisar, você vai ver que Israel não terá nenhuma chance contra os exércitos do mundo, porque vai ser todo um exército contra um povo, contra uma cidade ou contra o povo de Deus. Então quer dizer, olha só que interessante, então Deus intervirá na história de Israel mais uma vez. O anticristo se voltará contra Jesus, será o seu fim. Então quer dizer, dentro desse contexto, o anticristo e o falso profeta pensará que conseguirá lutar contra Cristo e vão guerrear contra ele. Então olha só, aí nós veremos os acontecimentos, que nós estaremos nessa grande batalha. Nessa grande batalha nós estaremos
nós estaremos ali com Jesus o vencedor, Jesus que vencerá. Então olha só, outro ponto importante, para onde iremos os que forem vencidos, ou para onde irão os que forem vencidos na batalha do Armagedon? Então quer dizer, é nós, né? Para onde eles irão? Para onde eles irão após Jesus vencer a batalha? Então quer dizer, onde será que esse povo ficará? Onde será que esse povo estará após a vitória de Jesus depois do Armagedon? Então olha só, que interessante. Primeiro, o diabo, para onde ele irá? Então nós já sabemos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3, nos diz que o diabo ele será aprisionado, ele estará numa prisão, né, esperando passar o milênio, para depois de um período de tempo ele ser solto. Segundo, o falso profeta e a besta, onde será que eles estarão? Então olha só que interessante, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse é a segunda morte. Então quer dizer, o diabo estará preso, o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo, e os mortos, o que acontecerá com os mortos que morrer, né, sem Cristo durante o período da grande tribulação, ou até mesmo ali no Armagedon ali? Esses estarão esperando, vamos dizer assim, o juízo final no Hades. Então quer dizer, estarão ali no inferno, no Hades, né, num termo mais clássico, num termo, né, que diz aí o inferno, né, eles estarão esperando ser ressuscitados para passar pelo tribunal de Deus, ou para passar ali pelo juízo final, aonde ali nós veremos mesmo a condenação final do planeta Terra, ou de todos aqueles que se levantaram contra Cristo. Então olha só, ali, né, nós vamos falar a respeito disso, mas ali onde será também lançado, lançado o diabo, aqueles que foram condenados, e o inferno será pego esses, vamos dizer, esses seres, e jogados ali juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre. Mas olha só, né? Então isso, uma passagem aqui, né, um pouco, né, vamos dizer assim, interessante de nós comentarmos, né? O fim da batalha do Armagedon, né? O fim da batalha do Armagedon, ela trará aí essas consequências, mas só que um detalhe: após essa batalha, Jesus implantará o milênio, implantará 1000 anos de paz, aonde nós passaremos esse milênio, ou esse período de tempo com Jesus aqui na terra. Mas aí depois os outros comentários a gente vamos estar comentando, não há de entrar muito, né, no contexto aqui, senão nós vamos dar continuidade aqui e aí vamos perder um pouco aqui o foco da nossa lição. Então eu creio que o básico aqui, né, da lição foi isso, a respeito aqui, né, a respeito aqui da vinda de Jesus. O foco principal dessa lição é a vinda de Jesus em glória, a vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Jesus sobre o falso profeta, sobre a besta, a prisão de Satanás e a implantação, o começo da implantação do milênio. Então quer dizer, o foco principal da lição é esse é o foco principal da lição. Então olha só, já estamos aqui, né, no ato da conclusão, para nós podermos encerrar essa lição. Conclusão: a batalha do Armagedon, e a vinda do Senhor devem ser encaradas como literais. Olha só que interessante, né? Não vamos aqui perder a razão e acreditar que isso é conto de fada, ou histórias, ou coisas que a mente humana ou imaginação fictícia colocou ou escreveu. Não, isso é literal, isso é o próprio Jesus. O próprio Jesus nos afirmou. Então é algo que é verdadeiro, que verdadeiramente acontecerá, literalmente acontecerá. Hipótese futura: esses eventos escatológicos têm o respaldo
das Escrituras Sagradas. Então nós estamos baseados nas Escrituras. Eles serão o cumprimento do plano de Deus na terra. Vale a pena refletir a respeito do que Deus tem preparado para os fins dos tempos, tanto para a igreja como para o mundo. Então quer dizer, vale a pena nós estarmos na presença de Jesus, vale a pena nós esperarmos o arrebatamento, subirmos no arrebatamento, porque aqueles que ficarem vão sofrer as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Então vale a pena nós permanecermos firmes, vale a pena nós não deixarmos que o pecado ou a iniquidade ou tudo isso, essa prosperidade ou esse evangelho falsificado tem pregado. Então quer dizer, não vamos permitir que isso entre na nossa mente ou na vida da nossa família ou na nossa congregação. Não vamos permitir, vamos permanecer firme, né, na presença do Senhor. Então desde já eu quero agradecer a vocês, né, por tudo que vocês têm aí estado conosco aí, né? Então muito obrigado, né? Muito obrigado aí por vocês estar conosco e continue conosco aí mais uma semana. Então olha só, já vamos dizer, já está orando, né, para agradecer por mais essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço por estar conosco, né? Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Continua nos dando graça, continua, Senhor, nos abençoando e nos dando vitória nesta caminhada. Eu te peço, Senhor, abençoa os teus filhos e continue conosco em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês e aperte lá, continue conosco lá. Deus abençoe, amém.